A 10ª praga. Após a 9ª praga, Deus deixou uma expectativa no ar. Todos tinham certeza de que Deus iria continuar a agir. Mas em que frente? Deus revelou aonde seria para Moisés. Deus ordenou a Moisés um checklist para ser seguido pelo seu povo. O fiel cumprimento de suas normas evitaria a onda de morte que Deus mandaria. Deus resolveu surpreender todos os egípcios. Deus resolveu visitá-los nos seus lares em um dia marcado à meia-noite, no maior silêncio de suas casas. Nas suas mais indivisíveis zonas de privacidade, por ocasião do sono mais pesado, Deus entraria em todos os lares de uma única vez e, ao mesmo tempo, sem impedimento algum, e mataria instantaneamente e, ao mesmo tempo, todos os filhos mais velhos de cada família dos egípcios. Deus estabeleceu com Moisés que o sinal do sangue nos umbrais das casas dos israelitas traria livramento. Fora isto, todos estavam enquadrados na mira fatal de Deus. E de repente Deus transformou o silêncio da meia-noite em um clamor jamais visto no Egito. Deus acordou a maior nação do mundo conhecido, com um jovem morto dentro de casa. Em toda a casa dos egípcios havia um cadáver. O terror de Deus tomou conta dos egípcios. Todos passaram a pressionar os israelitas para fora de suas terras, temendo que coisas piores acontecessem. Faraó se convenceu disto também. A nação de Israel saiu do Egito ao amanhecer, em alto estilo, vendo os desolados egípcios enterrando os seus mortos. Poucos dias depois, Faraó se arrependeu de libertar o povo de Israel. Ele percebeu que poderia fazer Deus refém. Será possível? Mas é isto mesmo. Faraó entendeu que ainda poderia fazer Deus refém. Então nós observamos que este arrependimento de Faraó, ele trouxe ações. Após alguns dias da partida do povo de Israel do Egito, Faraó se arrependeu de deixá-los ir. Quando a existência e ao poder de Deus, quanto à existência e ao poder de Deus, Faraó não tinha dúvida alguma. Deus era de fato muito poderoso. Mas Faraó percebeu que poderia aprisionar Deus, que poderia trazê-lo de volta ao Egito acorrentado e aos seus pés. E Faraó faria isto reatando as correntes de escravidão junto ao povo israelita. E foi assim que o terrível exército egípcio se deslocou estrategicamente, fechando a única saída do grande beco em que os israelitas haviam entrado. A visão de Faraó era consensual, única e perfeita. Rapidamente ele encontrou apoiadores até junto aos milhares de israelitas. E os israelitas tinham certeza que não escapariam e admitiram publicamente, revelaram os seus mais profundos sentimentos diante de todos, que teria sido muito melhor morrer no Egito do que ali, naquele beco sem saída. Do lado montanhas, à frente o mar, e atrás o exército de Faraó. Mas imagine
Tudo apontava para que Faraó estava certo. Aparentemente, Deus demorou em apresentar uma solução pública. Ou ainda, sequer ele revelou seus planos, como iria agir. Esta aparente demora em Deus apresentar o seu plano prático reprovou até o povo de Deus. Pois, apesar dos milagres recentes, os israelitas não foram capazes de continuar confiando em Deus. Caíram no desespero. Todavia, Deus podia contar com um único homem. Aquele homem sabia o porquê estava ali. Aquele homem sabia quem o colocou ali. Aquele homem sabia a quem deveria obedecer. E foi assim que Moisés se deparou às margens do Mar Vermelho. E os olhos de todos estavam fitos neles, mas os olhos dele estavam fitos em Deus. Então, estava lá o maior perigo e adversidade. E as pessoas revelando de fato quem elas eram. Aquele Moisés que resistiu miraculosamente há 80 anos atrás, escapando de ser jogado no rio Nilo como recém-nascido, que sobreviveu aos desacertos originados pela sua reprovação perante o seu povo. Aquele Moisés que empreendeu uma das maiores fugas da história, fugindo de Faraó para Midian. Aquele Moisés que viveu os últimos 40 anos no deserto de Midian. Aquele Moisés que foi visitado por Deus no deserto. Aquele Moisés que foi capacitado por Deus para não titubear diante das adversidades. E agora diante do maior obstáculo de Israel. Deus deu ordem a Moisés e Moisés apontou o caminho para o povo na direção do Mar Vermelho. Deus determinou que a saída fosse pelo mar. A porta da vida estava na direção do Mar Vermelho para o povo de Deus passar. Mas por aquela mesma porta, Deus determinou que Faraó e seu exército entrassem vivos para o túmulo. Faraó e seu exército entrassem vivos para o túmulo. Moisés obedeceu a Deus e o Mar Vermelho se abriu. Deus fez caminho no meio do mar. E Israel entrou e saiu do outro lado vitorioso. Faraó e seu exército também entraram, mas descobriram tarde demais que ninguém faz Deus refém por nada. Deus reina soberano e absoluto, acima de tudo e de todos. Isto não é um jargão. Foi uma realidade que Faraó quisesse ou não. O corpo de Faraó jamais foi encontrado, nem jamais repousou numa pirâmide ricamente mobiliada. O corpo dele continua sepultado nas profundezas do Mar Vermelho. Ele entrou vivo na sepultura para nunca mais sair. Nem morto, o seu corpo saiu de lá. A visão estatal de Faraó sempre foi a subserviência do povo de Deus. A subserviência pode até dar a impressão de liberdade, mas a corrente está no pé. Tudo o que é feito pelo subserviente envolve uma liberdade dependente, além da gravidade advinda daí, como a perca da identidade, a perca dos princípios, dos valores espirituais e morais. Assim como Deus rompeu o vínculo no passado, o fará novamente. A nação de Israel seguindo a direção da terra prometida, pelo deserto mais difícil. No caminho se observava que ficaram muitos órfãos entre o povo de Deus, de Faraó e do Egito. Coisa difícil é se livrar do Egito. Não foi à toa que Deus matou toda aquela geração de 20 anos para cima, pelo seu maior grau de incredulidade.
Que Deus nos abençoe e continuaremos no próximo vídeo.